A gente tem um chamado agora de Brasília porque estão decididos os nomes dos ministros que irão rever as patentes dos acusados na trama golpista, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos voltar a falar ao vivo com a Janaína Camelo. Janaína, eu quero te ouvir como é que ficou essa configuração da relatoria, porque teremos um relator para cada um dos acusados. Exatamente, denúncias individualizadas, né? Um relator e também um revisor. É importante destacar também, Cássio, que essa é a primeira vez que o STM vai analisar pedidos de perda de patente de oficiais das Forças Armadas por crimes contra a democracia, né? Então, para cada um dos Jair Bolsonaro, Almir Garnier, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno, Walter Braga Neto, para cada denúncia foi decidido um relator e também um revisor, sendo que um civil e um militar, para haver um equilíbrio ali durante os votos. Por que o revisor? Porque caso o relator decida um voto, publique, né, o seu voto e o revisor não concordar com esse voto, o revisor ele pode apresentar um voto divergente. E aí, na hora ali do julgamento, no plenário dos 15 ministros do STM, então eles decidem qual voto acompanhar. Lembrando que desses 15 ministros, 10 são militares, 5 são civis. Pode também haver até a possibilidade de abrir ali uma terceira linha, viu, Cássio? Mas a princípio a ideia é essa, ou um voto ou 2 votos, dependendo ali se houver consenso entre relator e revisor. A gente preparou uma arte sobre como é que ficou, então, essa distribuição. Essa distribuição, aliás, ela foi feita pelo sistema do STM, pelo algoritmo do STM, né? Foi uma distribuição ali feita por sorteio nesse sistema e foi, inclusive, apresentado pela presidente do STM, Maria Elizabeth Rocha. Ficou exatamente assim. Almir Garnier, no caso dele, o relator, a ministra Verônica Sterman, que é civil, e o revisor Guido Amin, que é militar. No caso de Jair Bolsonaro, Carlos Aquino é militar, ele vai ser o relator, e a revisora Verônica Sterman, que é civil. Paulo Sérgio Nogueira, o relator será o ministro Barroso Filho, que é civil, e como revisor Flávio Marcos Lância, que é militar. No caso do general Augusto Heleno, relator o ministro Celso Luiz Nazaré, que é militar, e revisor Péricles Aurélio Lima de Queiroz, que é civil. E no caso do general Walter Braga Neto, relator será o ministro também Flávio Lância, que é militar, e o revisor, o ministro Arthur Vidigal. Então, esse julgamento é aquele chamado julgamento de honra, né? Onde o STM decide se Jair Bolsonaro e os outros generais, lembrando que desses 5 que foram condenados na trama golpista, só Jair Bolsonaro não é general, os outros todos, tirando Almir Garnier, que é almirante, todos têm uma patente ali, uma alta patente, né? E aí, Cássio, o que vai acontecer? Esse julgamento, ele não tem uma data prevista de quando pode acontecer, e cada relator tem um tempo próprio para apresentar ali o seu voto. Então, a presidente do STM explicou aqui que esses julgamentos devem acontecer em datas diferentes. Perdendo a patente, o que pode acontecer? Eles perdem ali o benefício de estarem num presídio militar. Né? Todos eles estão, tirando Augusto Heleno, que está em prisão domiciliar, todos eles mantêm esse benefício de não estar num presídio comum. Então, perdendo a patente, vão para o presídio comum. Quem decide qual estabelecimento prisional é o ministro Alexandre de Moraes, relator lá no STF. Também, além disso, perdem os salários, tá? É o que ficou explicado aqui pela presidente do STM. Assim que ela receber os votos, a presidente Maria Elizabeth Rocha disse que não pretende procrastinar nesse processo, tá? Que assim que ela receber os votos, vai colocar para julgamento na sessão seguinte e presencialmente. Mas tudo isso vai depender ali do relator e do revisor. Ela disse o seguinte, abre aspas, julgamento vai ser histórico e que vai definir os rumos desse tribunal. Porque é muito inédito, é a primeira vez que vai acontecer um processo como esse. No caso de condenação pela perda de patente, na teoria, cabe recurso. Mas a presidente do STM explicou o seguinte, que não tem jurisprudência com relação a isso, porque esse recurso deveria, se houvesse, no caso de divergência, né, poderia abrir a possibilidade de apresentação de embargos infringentes, mas nesse caso, na teoria, quem julgaria esse recurso seria o STF, mas não há jurisprudência nesse caso, porque o STF sempre entendeu que um caso assim é exclusivo da Justiça Militar. Pois é, então a presidente do STM, Maria Elizabeth Rocha, disse que nesse caso a gente vai ter que esperar para ver, porque tudo é muito inédito nesse processo, viu, Cássio?
Perfeito, Jana. Obrigado pelas informações e, inclusive, esse ineditismo e que faz a gente também atrair as atenções para esse julgamento. Então, cada um dos acusados, a gente vai colocar aqui na tela, gente, todos que vão ser julgados. Agora, cada um foi definido o relator e o revisor, sendo alguns militares e outros civis. Teremos aí o almirante, né, da Marinha, Almir Garnier, o ex-presidente Jair Bolsonaro, Paulo Nogueira, que é o ex-ministro da Defesa, ex-ministro GSI, Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e também o ex-ministro da Casa Civil, vice-presidente também, né, na chapa de Bolsonaro, Walter Braga Neto. Fábio Piperno, eu quero te ouvir dessa imagem desses 5 condenados que vão agora a julgamento lá no STM, né, Superior Tribunal Militar. Você acredita, Fábio Piperno, que qual deles pode, de certa forma, ser condenado ou perder sua patente, o seu posto? Vai definir muito pelo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por exemplo, quem tem a maior condenação tem mais risco, e até mesmo pelo esse ineditismo, acredita que eles vão deixar o que foi definido no STF de lado para julgar somente o que está descrito na Constituição Militar ali? Eu acho que talvez o único que possa ter algum alívio na sua condenação é o general Paulo Sérgio, porque o general Paulo Sérgio, ele disse abertamente que ele tentou conter o ímpeto golpista e tal, enfim, a sugestão imprópria e tal. Ele falou que ele atuou nesse sentido. Então, talvez isso acabe, né, convencendo aí não apenas o relator, mas os demais ministros. Porque em relação aos outros, eu diria que há um farto material para condená-los, né? E você, Langani, o que você imagina? Porque é um assunto que é tão que a gente está falando essa palavra, né? O ineditismo, é algo que ainda nunca tinha acontecido, porque geralmente as investigações e depois os julgamentos dentro do STM em relação à corrupção, peculato, algum problema administrativo, mas a tentativa de golpe de Estado ainda não teve, por isso que a gente não sabe os caminhos que pode tomar, né? Será que o Supremo Tribunal Militar vai agir de uma maneira corporativista, vai seguir, né, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que seria talvez o caminho mais fácil, ou vai fazer um enfrentamento por convicção mesmo, discordando da decisão da Suprema Corte? Eu confesso que o caminho está em aberto e é difícil fazer uma previsão por conta deste ineditismo. Então ficam esses 3 caminhos abertos. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir também em relação a esses 5 nomes que vão ao julgamento. Você acha que algum pode, pelo menos aí, ter uma pena mais aliviada, abrandada? Ou acredita que o STM deve realmente fazer um julgamento um pouco mais duro? Olha, o STM é um tribunal corporativista, né? Ele é formado de militares que conhecem exatamente o dia a dia da atividade militar. E o regulamento é claro, né? A condenação em 2 anos já é uma cassação. E o tribunal militar apenas avalia ali se, na minha opinião, se houve ou não a condenação em 2 anos. E nesse caso aí até o CID perderia a sua patente, que o CID também é um desses casos aí que é militar de carreira, de família, o pai foi general e tudo. Inclusive, na delação premiada dele, ele o fez principalmente para proteger a família, inclusive o seu pai, um general da reserva. Então, assim, olhando de fora, seria exatamente isso. Mas por ser um tribunal corporativista, eu diria, porque apesar de analisar militarmente, analisa também a legislação, fica muito difícil de fazer uma previsão. O que os ministros terão que dizer é se esses condenados, eles são indignos de continuarem, vamos dizer assim, nas patentes, né? Que o militar, ele não deixa a patente, ele vai para a reserva. É assim. Então, é preciso saber se eles são indignos. Esse episódio provocou um desgaste muito grande nas Forças Armadas. As Forças Armadas já estavam recuperando um preconceito grande que veio lá de trás, de 1964, né? E agora cai nesse sentido que divide as Forças Armadas. Todos os comandantes das Forças Armadas, eles trabalharam e trabalham no sentido de dizer o seguinte: quem são os condenados? São CPFs, são pessoas e não as Forças Armadas. As Forças Armadas não se jogaram nessa aventura
Por isso que não houve armas, que o Alan sempre cobre, e eu também, onde está a arma, onde está a luta, porque as Forças Armadas não foram junto com eles.